meu tema é exatamente o tema da cantata, Alegria para o Mundo. Foi o que cantaram os irmãos, tocaram os instrumentos. Por isso que Natal é tempo de alegria, de celebração. E o coro foi muito feliz na escolha destes hinos tradicionais e que tem abençoado a Igreja do Senhor ao longo de séculos. É maravilhoso isto. Mas o que é a alegria? Nós vimos os anjos do céu presentes ali, junto aos pastores em Belém, tocando e cantando. Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Portanto, a grande alegria para o nosso coração, para o mundo pecador. Porque Deus maravilhosamente amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Deus veio com a natureza humana, com o corpo humano. Ele veio uma criança. E há certas coisas inesperadas, surpreendentes, que aconteceram no Natal. Como, em vez de escolher uma jovem de Jerusalém, de outros centros importantes do mundo, foi Deus escolher Nazaré, um lugar humilde. Diziam os judeus com certo preconceito: pode vir alguma coisa da Galiléia, alguma coisa boa de Nazaré, pois a coisa boa do mundo, o Salvador do mundo, veio de lá. Poderia ter sido escolhida uma jovem filha de um sacerdote, da elite religiosa do povo hebraico, mas é escolhida uma jovem simples, talvez de 16 anos, humilde. É improvável isso, pois Deus escolheu. Deus escolheu Maria. Meus irmãos, as escolhas de Deus são impressionantes. Deus escolheu outra coisa absurda, a mente humana. Deus escolheu um lugar humílimo, Betleém, mas o nome ajudou, porque Betleém é a casa do pão, e aquele que ia nascer seria o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Foi Belém, mas ainda, a improbabilidade de Jesus nascer em Belém era muito grande, porque Maria estava grávida, já no 8º mês, aproximando-se o 9º, e tendo de andar mais de 100 quilômetros, viajando de animal, de Nazaré até Belém, para que houvesse o recenseamento, porque José era da família de Davi. Sim, meus irmãos, Jesus poderia ter nascido no meio da caminhada, só que o profeta Miqueias disse que ele nasceria em Belém, e a palavra de Deus sempre se cumpre. 700 anos antes de Jesus nascer, todas essas profecias foram feitas. Aquela de que uma virgem daria à luz uma criança e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco, como a profecia de Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sim, meus irmãos, era improvável. Eu humanamente não escolheria nem Maria, nem Belém, muito menos o berço. O berço foi um coxo de animal comer, porque não havia lugar para José e Maria e o nascituro na estrebaria, aliás, nas hospedagens de Belém, por causa da vinda de tantos belenenses para a cidade, para o recenseamento. Não havia lugar. Parece que continua essa experiência, não havendo lugar para Jesus.
há lugar para tudo no Natal. Há 10, 20, 30, 40, 50 anos, o mês de dezembro todo era ocupado por músicas de Natal no rádio, na televisão. Hoje, raramente. Jesus vai ficando mais ausente da vida das pessoas e das canções do Natal. Mas graças a Deus, uma igreja como a PIB do Brás, que celebra desta maneira, com música boa, natalina, o Natal de Cristo. Por isso eu separei esse dia 22 para vir aqui. Louvado seja Deus. Por isso, pedi até ao maestro, viu, que ele me mandasse a letra dos hinos. Queria ver exatamente o que iam cantar. E eu li tudo. Sim, meus irmãos, as coisas aconteceram de maneira inesperada, surpreendente, escandalosa. Como? Os anjos deviam vir sobre o Sinédrio. Os anjos deviam vir sobre o templo de Herodes. Mas os anjos foram a um acampamento de pastores, a profissão menos valorizada. Os pastores eram os menos confiáveis de todos os homens. Havia desprezo aos pastores, a profissão pastoril. Mas foi essa gente humilde, desprezada, que o Natal foi anunciado com pompa e circunstância. Com luz e com música, com cântico angelical, foi um coro angelical, cantando para aqueles homens simples. Como Deus é maravilhoso, Deus escolhe você na sua simplicidade. Deus não escolhe pelos bens que você tem, pela cultura que você conseguiu, pelo dinheiro que você conseguiu ajuntar, pelas propriedades que conseguiu adquirir, pelas ações que tem na Bolsa de Valores. Deus escolhe você quando você humildemente diz: eu sou pecador, eu preciso de Jesus. E aqueles pastores precisavam de Jesus. Interessante que eles ouviram a canção dos anjos. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Uma tradução antiga que diz aos homens de boa vontade, como se existisse algum homem de boa vontade. Todos somos miseravelmente pecadores. A nossa vontade é torcida, é aleijada pelo pecado. É o Espírito de Deus operando em nós que nos faz querer a salvação, que nos faz descobrir o nosso pecado. Nosso orgulho não nos leva a lugar nenhum. Leva sim, leva ao inferno. Mas a nossa humildade nos leva a crer. E crendo nós alcançamos essa alegria. Os anjos cantaram. Alguns dizem que eles tocavam flauta à noite para se distrair, porque eles tinham de estar atentos com relação a animais que poderiam aproximar-se do rebanho para, não é, assaltar alguma ovelha. Sim, meus irmãos, a alegria se viu no lugar mais simples do mundo, quando a alegria não acontece nos palácios. Eu não costumo ver novela, também filmes eu não gosto muito não, mas alguma coisa que eu vi, todo banquete acaba em briga entre os ricos. Não há um banquete que termine em paz. É gente embriagada e gente que briga. Aí deixam a mesa e saem brigados. A mesa do Senhor é mesa de paz, não é de briga, não é de contenda. É o que Paulo corrigiu da igreja de Corinto, porque lá brigavam. Ora essa. O que é alegria? A alegria interior não é mais que a paixão, um fato psicológico isolado que ocuparia o recôndito da mente. A alegria é uma emoção agradável resultante da sede inesgotável do ser humano, de uma vida plena. Você quer viver plenamente, o dinheiro não permite, a riqueza não permite, o poder não permite, mas Jesus permite. Jesus diz que traz alegria.
Alegria, então, é algo maravilhoso que nós buscamos. E parece que o mundo hoje anda triste. Aliás, há um autor americano que diz que o bom humor é a mão de Deus sobre o ombro de um mundo triste. Porque hoje as pessoas andam de cara feia, mal-humoradas, brigam por tudo, são impacientes. Começando em casa. Os casais brigam. Mas, meus irmãos, a alegria verdadeira vem com Jesus. E a alegria do mundo hoje é como o riso de uma pessoa febril que recebe cócegas nos pés. É o riso doente, não é o riso da genuína alegria. A alegria nossa, com os anjos humildes lá das Campinas de Belém. Já visitei aquele lugar 11 vezes, porque já fui 11 vezes a Israel, e sempre uma experiência notável. Bem, meus irmãos, a alegria pode ocorrer em diferentes níveis e sentidos. No sentido estético, a gente se alegra com a beleza de uma paisagem. A alegria pode ser intelectual, em aprender coisas. A alegria pode ser moral ou religiosa. A alegria pode ser individual ou social. A melhor alegria não é você sozinho, é você com gente, com o povo de Deus. Você já reparou no futebol, quando o seu time vence, você não conhece o torcedor que está ao seu lado, você vai e o abraça. Já repararam isso? Você celebra junto. O sujeito até é de outro time. Ele se esconde para não apanhar. Mas ele é de outro time. Mas se abraçam. Aqui nós podemos abraçar-nos como o povo de Deus, porque Jesus veio, chegou o Salvador prometido por Deus. Meus irmãos, a libertação, a recuperação da saúde, a reconciliação significam alegre restauração da vida perdida. Há o enriquecimento, há progresso, que dão acesso a maiores domínios da vida. Por isso que diz Spinoza a respeito da alegria, que Laetitia est omnis minore ad maiorem perfectionem. A alegria nos transporta de uma perfeição menor para uma perfeição maior. Nós ficamos melhores quando sentimos alegria. E ficamos mais bonitos. Você sabe que a pessoa feia, quando está alegre, fica bonita. Agora, se fica brava, aí é terrível. A pessoa feia, brava, aí é um caso sério. Por isso que eu pedi a Deus, Ele me deu uma mulher bonita. Não é? E olhando sempre para ela, eu sinto felicidade. Bem, conforme a experiência humana e universal, a alegria costuma ser transitória. Ela passa. Mas o Evangelho é uma mensagem centrada na alegria em todas as circunstâncias. Por isso que a Bíblia diz, Paulo escreve, em tudo dai graças, regozijai-vos sempre no Senhor. Paulo diz que se regozija no seu sofrimento. Está preso, mas não está triste. Preso e esperando a morte, lá em Roma. Mas ele não está triste, porque tem Jesus. Você pode estar no hospital, numa UTI, sozinho, a família não pode entrar. Mas se você tem Jesus, você tem um companheiro. Você se alegra com Jesus, com a presença dEle. Eu fui operado do coração, fiz uma revascularização do miocárdio, lá no HCOR, Hospital do Coração. E foi na véspera do meu aniversário, eu acordei, entubado, já no dia do meu aniversário, todo mundo de branco. Eu tive uma sensação de estar no céu. Gente, estou rodeado por anjos. E então eu quis falar, o médico viu que eu queria falar, tirou a sonda, e eu disse, é meu aniversário hoje. Aí todos se reuniram e cantaram parabéns para você, lá na UTI. Mas sabe por que eu estava alegre?
Não é só por estar comemorando o aniversário, não, porque Jesus estava comigo. A tua presença, a tua vara, não é? E o teu cajado me consolam, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. A alegria de Jesus não respeita trevas, não respeita ameaças. Quando houve a Revolução Cubana de Fidel Castro, muitos cristãos foram levados para o paredão e morreram. Uma vez um crente foi levado para o paredão e lá estava o pelotão de fuzilamento. E o chefe daquele grupo perguntou: o senhor sabe que vai morrer, está preparado? Eu sei, estou preparado para morrer. E o senhor está? Evangelizou o sujeito que ia matá-lo. Ele morreu no Senhor. O crente morre dando testemunho do Evangelho. Estevão morre apedrejado, sem ódio. Ele caindo de tão quebrados que foram os seus ossos. Ele orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Porque a alegria do Senhor em nós nos leva, e é fruto do amor e do Espírito, nos leva a perdoar. E você, quando perdoa, você se liberta de um peso. Quando você não perdoa uma pessoa, você carrega essa pessoa com você. Se ela for gorda, pior ainda. Agora, quando você perdoa, você com que destrava a pessoa de você. Dizer: agora estou em paz, já perdoei aquele irmão. Se tiver de brigar, briga com gente magra. Porque aí, se ficar algum tempo sem perdoar, o sofrimento é menor. Não é? Então, evite brigar com gente gorda. E se brigar, reconcilie logo. Gente, que alegria enorme existe na reconciliação. Eu costumo dizer aos casais que a melhor coisa no casamento é a reconciliação. Só que para reconciliar, você tem que brigar. Então tem que haver uma briguinha, pelo menos. Agora, a reconciliação é uma coisa boa demais no casamento. Parece que a gente volta a amar mais de novo. Uma coisa linda. Quando o amor, quando a alegria da convivência, a alegria que enche de sentido a nossa vida. O conteúdo da alegria, segundo a Bíblia, constitui a autorrevelação divina redentora, de modo a conceder a você, ao ser humano, ao homem e à mulher, a vida eterna. A alegria cristã é muitas vezes ensombrecida por sofrimento. Jesus não nos promete uma vida de mar de rosas. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele também falou, na véspera da sua morte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E disse também: eu vos dou a minha alegria, e eu quero que a sua alegria, a alegria de vocês, seja completa. Jesus falou de minha alegria quando esperava a cruz, porque ele estava dentro da vontade, do plano de Deus para a sua presença no mundo. Sim, meus irmãos, as aflições são temporais e temporárias. Mas, sob a camada do sofrimento e ansiedade, atua o Espírito de Deus. E ele é garantia de sinal da vida plena que está por vir. E diz Paulo aos Gálatas que o fruto do Espírito é amor, é alegria. Meus irmãos, eu vi um pastor em Queimados, no estado do Rio de Janeiro, que perdeu um filho de 5 anos, com leucemia. Eu, quando cheguei à casa dele, minutos depois da morte da criança, ele tinha cuidado dessa criança como pudera fazer. Ele estava com o menino no colo e dizia com um semblante tranquilo diante de Deus: Senhor, tu me deste a alegria de ter este filho por 5 anos. Ele encheu de alegria a minha casa, da minha esposa, a nossa vida. Mas aprove a ti levá-lo. Senhor, o Senhor o deu,
o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor, e com um sorriso diante de Deus, ele entregou o seu filho. Meus irmãos, essa é a alegria que vem de Jesus. Ainda mais que ele sabia que esse menino fora para os braços do Senhor. Vocês já repararam que em funeral de crente não há choro? E se houver, é mau sinal. Geralmente o filho que mais chora no funeral é o que foi menos cuidadoso com o pai ou com a mãe. Aquele que cuidou, aquele que amou, aquele que visitou, aquele que esteve atento, telefonava, esse está consolado. Fiz tudo o que podia por meu pai e minha mãe. Sim, meus irmãos, nós temos alegria até na hora da morte. Interessante que tanto no grego do Novo Testamento, como na Vulgata Latina, tradução da Septuaginta, há diversas palavras que expressam alegria. Há 4 ou 5 palavras. Em grego, a palavra hará é a que se encontra em Lucas 2,10. Eu vos trago grande alegria. A tradução da Vulgata Latina traz harem megale, grande alegria. E na Vulgata, os anjos dizem uma coisa que nós devemos dizer todo dia. Eu evangelizo, não é? Pois está assim, o que o anjo disse. Evangelizo vobis magnum gaudium. Eu evangelizo a vocês boas novas de alegria. Como nós precisamos desse gaudium, dessa alegria. Não dá lácritas, que é uma alegria passageira. Nem de Letícia, que é uma alegria também passageira, mas o gáudio, o meu gozo no Senhor, é exultação no Senhor, e o desejo de fazer a sua vontade. Meus irmãos, eu estou para terminar, e preciso terminar. Vejam que a alegria pode provir da boa saúde. Boa saúde é uma coisa muito agradável. Eu estou feliz com a minha idade, 90 anos e meio, de estar em condições, com a voz em condições, não falando baixinho, não é? Como um velhinho. Naturalmente, as pernas não correspondem ao vigor da cabeça. Porque se as pernas, pastor, estivessem como a cabeça, eu teria ido a Paris para a Olimpíada e eu correria a maratona. Porque a cabeça está muito boa. Mas as pernas não dizem a mesma coisa. Preciso me cuidar. Eu faço fisioterapia. Só que a fisioterapeuta me levou a fazer alguns exercícios que me produziram uma tendinite. Eu tive que ir para o pronto-socorro. Tentei dormir de meia-noite às 3, não dormi. Peguei o carro, fui ao pronto-socorro do Hospital 9 de Julho. Cheguei lá, fui atendido prontamente. Que pronto-socorro é aquele? Fui mandado logo para um ortopedista. O ortopedista me examinou, pediu uma radiografia. Já fui para a sala de radiografia, às 3h30 da madrugada, já fiz a radiografia. O operador disse, volte ao médico. Eu voltei, já estava lá o resultado. Ele disse, uma tendinite. Tomei 3 comprimidos, voltei para casa, ele deu uma receita, aviei a receita. Ah, meus irmãos, como Deus é bom. Voltei feliz para casa. Comecei a dormir às 6 da manhã. 6 da manhã, vocês todos dormindo. E eu sofrendo. Não é? Mas acontece isso. Uns sofrem, outros estão alegres. Meus irmãos, a alegria da boa saúde, a alegria dos prazeres físicos, o alimento, o sexo. Por exemplo, houve uma novela da Globo, eu não vi a novela, mas eu ouvi o anúncio dela. Era uma cantora cantando assim, a alegria do pecado tomou conta de mim, e é tão bom não ser divina. Vejam, a alegria de não ser divina. Quando a Bíblia fala da alegria da santidade, a alegria da santificação, a alegria de ser parecido com Jesus. Ah, meus irmãos, nós precisamos de saber que a alegria do pecado é muito curta
e não vale a pena. Por alguns minutos de prazer, você terá anos de sofrimento e talvez a vida toda. Sim, a alegria da riqueza, do dinheiro. Você trabalha para ganhar dinheiro, acumular dinheiro, ou joga. O Brasil virou hoje um cassino virtual. Nunca se jogou tanto no Brasil nas bets. Só que o dinheiro ganho ali não traz alegria, não. Porque o sujeito joga demais, joga depois o dinheiro e perde. Meus irmãos, o rico, diz o ditado que o rico ri à toa, mas é mentira isso. O rico preocupa-se muito. Ele examina como estão as bolsas, como estão as ações, como está o mercado de ações, como está a bolsa de valores. Pobre não precisa disso. Pobre nunca consulta a tabela da bolsa de valores, nem o valor do dólar. Não viaja. Eu acho que o rico envelhece mais depressa, porque tem muita preocupação. O pobre não. O pobre divide. Quando alguém tem necessidade, o pobre divide. O rico tem dificuldade em dividir. Então, a alegria da riqueza é muito precária. Existe a alegria do conhecimento, do saber. Deus tem me dado essa alegria. Eu estudo muito e aprendo as coisas. E quando aprendo uma coisa nova, eu sinto uma grande alegria. Eu já disse aqui, vocês já sabem, quando eu me deito e me lembro que não aprendi nada naquele dia, eu levanto, vou à biblioteca, pego um livro e começo a ler. Eu procuro o capítulo mais difícil. Quando eu aprendo alguma coisa, eu digo, agora eu mereço dormir. Então, feliz da vida, eu vou deitar. É uma coisa boa, mas tudo fica aqui. Quando meu professor de latim, do curso clássico, quando ele morreu, era uma sumidade, um ex-padre. Digo, meu Deus, tanto conhecimento, tanta ciência, na área da linguística, na área do latim, nas línguas neolatinas, mas aquilo tudo foi embora. Existe a alegria do poder. Sim, a gente que luta com todas as forças para ser eleito, eleita. E todo candidato a cargo eletivo acha que está eleito já, que tem eleitorado. E alguns nem a mulher vota neles. Já aconteceu um candidato assim, ele não teve nenhum voto, quer dizer, a mulher dele não votou, ele brigou com a mulher, devia ter brigado com o eleitorado todo. Na verdade, meus irmãos, o poder apaixona, o poder aprisiona, o poder demais leva à corrupção, o poder não traz alegria provisória. O mesmo povo que aplaude na eleição, na posse, é o povo que apupa nas ruas, se você não foi feliz em seu mandato legislativo ou executivo. Sim, as alegrias deste mundo são precárias. Todas essas são efêmeras, mas as alegrias da alma, da vida espiritual, essas duram. E é destas a alegria, a grande alegria do Natal. A alegria anunciada pelos anjos, cujos cânticos reverberam 2000 anos depois, aqui nesta noite, através do coral e instrumentos desta apresentação. Portanto, alegremo-nos com grande alegria, convida-nos o Natal, porque veio ao mundo o Salvador, prometido por Deus. Deus tem palavra, Deus prometeu e cumpriu. Porque o menino é Deus conosco, aquele menininho é Deus conosco, e ele cresceu, e ele com 30 anos começou o seu ministério, e ele ensinou os seus discípulos, preparando os seus seguidores e imitadores para o seu reino prosperar.
Sim, Ele fez a sua obra e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós não merecíamos nada, merecíamos a perdição, mas Ele morreu por nós. O menino é Deus conosco, a confortar-nos e alegrar-nos em todas as circunstâncias. Eu digo, todas as circunstâncias, tudo que nos acontece ao redor. Porque o menino Jesus se tornou homem, ensinou, pregou, curou, morreu e promete voltar, e está para voltar. Jesus está voltando e Ele vai voltar como juiz. Ele hoje é o Salvador. Você crendo nele, tem a salvação e a alegria da salvação. Mas não crendo, Ele virá para declarar o seu destino. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, o Natal deve chamar-nos à fé, ao compromisso com o Senhor. Somos chamados a vivenciar cada dia a alegria da fé, a alegria da esperança, a alegria do amor, a alegria da comunhão da igreja, e a igreja é uma família, e a igreja somos nós, como tem enfatizado o pastor Ricardo. Sim, meus irmãos, a família de Deus, a noiva de Cristo, a alegria da palavra de Deus, de ter esse livro. Não há livro mais maravilhoso no mundo do que esse. E quantos o têm guardado no fundo de um baú ou na biblioteca empoeirado? Este livro para ser lido, compreendido, praticado, transmitido a outros. É a palavra de Deus. Ele nos traz alegria. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É isso que diz o Senhor. Devemos alegrar-nos sempre no Senhor e na certeza de salvação. Diz Paulo, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na oração, na tribulação, perseverai na oração. Vivamos, revelemos em nosso viver diário, em casa ou no trabalho, e anunciemos ao mundo a alegria do Natal, alegria que não discrimina, é alegria para toda a gente e para todo mundo, como ouvimos hoje nesta cantata. Que Deus nos abençoe. Alegremos no Natal, alegremos-nos em Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Deus nos abençoe.